Desde que as crianças são muito pequenas, e curiosas, né, elas têm esse anseio por conhecer lugares novos, ter novas experiências, né, buscar outras fontes de informação, a arte, a cultura, o lazer. Mas não só para as crianças, especialmente para os adolescentes, este é um movimento muito importante que a escola pode fazer, porque a gente trabalha justamente aquela transição da dependência do adulto, né? Então, a organização desses percursos de investigação sobre os espaços, sobre a cidade, sobre as possibilidades do bairro, de bairros próximos ou de outros locais como o centro da cidade, por exemplo, se tornam experiências muito significativas para os adolescentes. Às vezes ficamos com receio, por exemplo, como pais, mães, famílias, né, de que esses estudantes vão sair percorrendo a cidade, de que possa acontecer algo, mas eles acabam ali se contagiando por um efeito positivo de comportamento, seguindo o seu grupo e tendo com bastante tranquilidade essas experiências. O que nós observamos é que às vezes essas crianças têm até algum nível de autonomia, os adolescentes também, mas eles ficam muito circunscritos àquela rotina de vivências que a família pode ou não possibilitar. Então, as principais barreiras que impedem aí um uso mais constante, né, das crianças e dos adolescentes, dos equipamentos, das possibilidades que a cidade tem, o que nós enxergamos já como primeiro fator é o próprio desconhecimento da existência desses equipamentos, né? Sejam eles perto da residência e da escola ou os que são mais distantes. O segundo maior impeditivo é o próprio deslocamento na cidade. Quando as crianças são menorzinhas, a gente entende que é necessário fazer um deslocamento, por exemplo, com um ônibus fretado pela escola, né, possibilitar esse transporte, mas quando eles vão entrando na adolescência, né, ficando um pouco mais autônomos, a gente também pensa que o ideal é fazermos esse tipo de imersão cultural com o transporte público, porque a gente tem ali, né, um exercício duplo de situações, tanto da imersão cultural que a gente está possibilitando, quanto de um exercício ali de cidadania, de uso mesmo autônomo do transporte público. Apesar de termos polos culturais super valorizados e importantes para as comunidades, os CELs são um exemplo disso, fábricas de cultura são outro exemplo, nem sempre dão conta de toda a diversidade e possibilidade que a cidade tem. E para a gente acessar esses recursos, muitas vezes tem o valor do ingresso envolvido, aquela experiência tem um custo, né? O deslocamento da própria família, o lanchinho que vai ser consumido. Então, quando a escola pública proporciona essa imersão, ela está rompendo todas essas barreiras em conjunto com seus estudantes. E quando ele vai ter uma experiência que vai trazer aprendizagens muito específicas sobre obras de arte, sobre ciência, sobre música, muitas vezes a gente precisa atravessar um pouco aí as barreiras, né, as fronteiras dos bairros e ir ao centro e ir a outras regiões. É ela viver na realidade aquilo que os estudos da escola, que ela faz, as leituras e as aulas vão mostrando para ela. Então, esse estudante ele vai tomando contato com outras formas de expressão, com outras formas de profissões que existem ao entorno dele, com possibilidades de linguagem, com situações que ele se enxerga no futuro sendo possibilidades que ele utiliza simplesmente para o seu lazer, para o seu momento de calma ou até possibilidades profissionais que ele enxerga nessa grande engrenagem que é o funcionamento de uma cidade. Quando uma cidade passa a ser ocupada e vivida pelas crianças, ela se torna uma cidade mais acolhedora. Quantos de nós, adultos, em algum momento da vida, numa atividade rotineira ali, no trânsito ou no mercadinho, não se encanta quando vê crianças pequenas explorando o ambiente, né? Um ambiente social. Mas quando as crianças fazem isso em conjunto, elas são investigadoras, elas são curiosas e isso desperta no adulto também aquele sentimento de cuidado, de acolhimento, e isso torna a cidade por si mais humana.